Tranquilo? Vai, pode começar. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. E hoje eu quero falar o seguinte, vamos falar sobre nutrição. E eu trouxe uma pessoa que eu amo bastante, né? E está estudando sobre nutrição e vai falar muito melhor, com mais propriedade do que eu. Essa é a Gabi, minha irmã, está se formando em Nutri e eu vou deixar a palavra com ela agora. Oi pessoal, tudo bem? Vou trazer um pouquinho do que o pessoal tem bastante dúvida sobre a doença de Crohn. Primeiro a gente tem que lembrar que na doença de Crohn varia de caso para caso, de paciente para paciente, por quê? O grau da doença, aonde que a doença está instalada, porque a gente tem que lembrar que a doença de Crohn ela pode acometer todo o trato gastrointestinal do paciente, então isso vai influenciar muito também no tratamento do paciente. O que a gente pode falar de mais específico é que se você, por exemplo, descobriu a doença antes, né, você está num processo que a inflamação ela não está tão ativa, o tratamento pode ser só medicamentoso e com alimentação. No caso do Rafael, a gente não conseguiu fazer um tratamento somente medicamentoso porque não deu tempo. A gente teve um processo cirúrgico de imediato. Então, o pós-operatório dele, a gente entrou com uma terapia enteral, parenteral, que é um alimento mais pastoso, que é um alimento mais líquido. Então, é todo um cuidado nesse ponto. Se a gente for falar no ponto de vista alimentar mesmo, propriamente da comida, a gente precisa primeiro pensar no estado nutricional do paciente. A gente tem que fazer um aporte calórico que não seja restrito. A gente tem que fazer um aporte calórico a mais, vamos dizer assim, porque senão ele já está desnutrido. O paciente geralmente ele já está com caso de desnutrição, ele pode estar com caso de anemia. Então a gente pode... Não tem problema. É só fechar a janela. Ah, você me atrapalhou. Vai. É que senão vai ficar ventando e fazendo barulho lá. Atrapalhou o raciocínio. Vai. Tá. Pode voltar. Então a gente pode ter um quadro anêmico no paciente, então tudo isso vai influenciar na hora de fazer a dieta, né? Então lembrando que a gente não pode fazer uma restrição calórica, o nosso ponto principal é recuperar a saúde do paciente, recuperar o peso, que é o que eles perdem bastante, porque tem muita perca proteica, tem muita perca de micronutrientes, então isso vai influenciar totalmente na saúde, no bem-estar e na qualidade da vida do paciente. E a Deixa eu já vou passar. Tá. O que você tá fazendo aí? Estão Tô gravando vídeo, vô! Vamos gravar um vídeo aqui. A senhora apareceu cantando. andando. Sério? Aham. E por que você não visa? Não tem Não, problema. deixa eu cantando, você vai ver que vai visualizar. Vai. Ó. Só botar ali, você Senhora minha voz show. subindo. Não, tá imagina. Na parte alimentar do paciente também, a gente tem que lembrar dos sinais clínicos do paciente, sinais e sintomas, isso vai também ser um ponto principal. O paciente ele tem muita dor abdominal, o paciente tem muita diarreia, ele acaba perdendo sangue a hora que ele vai no banheiro. Então, assim, a gente tem que pensar em alimentos. Se você não tem um acompanhamento dietético agora, se você tá fazendo só um acompanhamento médico, tá tomando remédio e ainda assim tá sofrendo muito, então você tem que começar a pensar em escolhas inteligentes. Quando o paciente, às vezes, ele chega numa nutricionista, o que ela pode fazer de teste com o paciente é realmente cortar alguns alimentos. O Rafael, ele foi numa nutricionista, que ela era especialista funcional, e ela acabou cortando leite, glúten, para ver os sintomas do paciente, porque a gente faz num período curto, a gente não pode fazer também num período muito prolongado. A gente faz esse teste para ver se os sintomas diminuem. Se acaba diminuindo, a gente não simplesmente volta a comer tudo, a gente vai incluindo os mesmos alimentos que foram cortados, mas de forma gradativa para ver se eram eles mesmos que estavam causando mais dor ou mais diarreia, porque isso influencia bastante. A gente tem que pensar também nos micronutrientes. Então a gente vai encontrar isso muito nas verduras e nos legumes. Então você comer mais alimentos que sejam mais completos, né? Tipo o arroz, o feijão e uma salada, uma sopinha, alguma coisa assim, às vezes vai te ajudar nesse processo. Só que o que acontece também? A gente fica num dilema porque não é simplesmente comer, porque às vezes o paciente ele não consegue comer, porque pode dar muita fermentação. E quando aumenta essa fermentação no intestino, que é onde você já está prejudicado, você tem um aumento da diarreia.
Então tem alimentos que são bons, que eles são completos, que eles vão ajudar ali no paciente, mas que às vezes ele não vai conseguir comer. No caso, que eu dei o exemplo do feijão. O feijão ele vai ser bem fermentado. E o feijão, se você não souber ali manusear no preparo do feijão, ele tem alguns nutrientes que a gente chama de fitatos, que ele vai causar flatulência. Então pode aumentar um pouquinho o risco de dor, pode aumentar na questão da diarreia. Então tudo isso, se você tiver um acompanhamento nutricional, vai facilitar o teu processo. Você vai conseguir identificar alimentos que não vão fazer muito bem, alimentos que vão te ajudar. A gente tem que ter cuidado com o paciente em alimentos que são gordurosos, principalmente com gorduras insaturadas, porque vai aumentar o risco de diarreia. Fibras são muito boas, porque a fibra ela vai te dar a saciedade. Você pode optar por outros tipos de alimentos que vão te ajudar nas refeições intermediárias, né, do café da manhã, almoço e janta. E as fibras, elas entram com saciedade, elas ajudam ali a formar melhor o bolo fecal, então ajuda também no processo que não vai trabalhar, que a gente pode trabalhar com outros tipos de alimentos para não trabalhar tanto a motilidade intestinal. Então, todos os detalhes são importantes, entendeu? Por isso que é importante um acompanhamento nutricional do paciente. E lembrando que cada paciente é um caso, que ela estava explicando, né? Às vezes a gente tenta fazer uma dieta incluindo alguns tipos de alimentos e aquele alimento pode fazer mal, né? Por isso que é os testes, né? A nutricionista vai fazer esse acompanhamento, ela vai te dar várias opções de alimentação, de dieta para você seguir e dentro dessa dieta você vai ver aquilo que está te fazendo bem e aquilo que te fazendo mal. E você traz para a nutricionista e explica, olha, esse exemplo, o feijão está me fazendo, ela vai entrar com algum tipo de substituição para você conseguir bater os seus nutrientes. Né? Então isso é super importante. Teve uma vez, até um caso que eu sempre conto, minha mãe foi fazer um feijão lá, super querida, tinha recém-operado e tudo mais, algumas dores. Ela foi fazer com todo carinho e amor o feijão. Eu comi, tava delicioso, mas não deu 15 minutos, começou a me dar uma dor terrível, terrível mesmo, por conta do feijão. Né? E a gente não sabia o que era. Depois ela foi me explicar o que aconteceu e tudo mais. Mas esse trato, né, com o alimento é super importante. O que você tem que fazer, como cuidar, como produzir, como cozinhar, enfim, N tipos de variações que pode ter em um tipo de alimento só. E esse é super importante. Você quer concluir com mais alguma coisa, Gabi? Eu acho que é importante a gente lembrar também que como a doença ela trata de uma inflamação no intestino, a gente não pode reduzir o paciente a somente a inflamação. Porque às vezes a gente vai procurar alguma coisa na internet, no YouTube, no Google, e eles falam, não, faz uma dieta que seja anti-inflamatória. Isso não existe. Uma dieta específica que vai tratar alguma coisa. Uma dieta específica para um emagrecimento, uma dieta específica que vai funcionar para todo mundo. Isso não existe. Por isso que a dieta ela precisa ser individualizada. Então, se você procura mais informações, eu acho que é melhor você procurar um profissional do que reduzir a doença a uma inflamação. Porque não é assim que funciona. Como eu acabei de explicar, são vários mecanismos que não dá para reduzir a uma coisa só e uma coisa que vai fazer efeito para todo mundo, porque não faz. Então eu acho que esse ponto também é bem importante. Isso aí. Então, pessoal, essa foi uma breve explicação, né, do que é a doença de Crohn. Eu sei que muitos de vocês já estão pesquisando, estão sendo diagnosticados agora, então sabe que é um processo. E saibam também que esse vai ser só o primeiro vídeo, então foi uma explicação mais abrangente. No próximo, eu quero trazer mais para a parte voltada para a área do esporte, né, que é o que eu já comentei com vocês, e vocês sempre pedem como que ganha massa muscular com o Crohn, como que eu consegui treinar logo depois da ativação da doença. Então são N perguntas que eu quero responder para vocês futuramente. Hoje foi um vídeo curto apresentando a Gabi, saibam que ela vai aparecer mais aqui no canal, beleza? E é isso então que eu queria passar para vocês e espero que a Gabi também tenha passado um pouquinho de conhecimento para vocês. Agradeço muito pela ajuda que ela dá particular para mim e pela ajuda que está dando aqui no canal e que vai ajudar você também. Beleza? Alguma coisa? Agradecimentos? Não, só mandem suas dúvidas e que a gente vai respondendo por aqui mesmo e estamos todos disponíveis para ajudar vocês. Fechou? Galera, como eu sempre falo, você não está sozinho. Segue lá no Instagram, deixa seu comentário aqui no YouTube. Se você tiver alguma dúvida específica, deixa aqui também que a Gabi vai responder, eu vou passar para ela. Vou deixar o Instagram dela também para você poder seguir. Beleza? Até mais! Tchau!